Alguns anos atrás eu conversei com um amigo que trabalhava para empresas de telefonia móvel. E eu perguntei para ele por que que em alguns lugares, quando nós descemos muito, parece que é mais difícil a conexão com a rede de dados. Por que que em alguns lugares fica sem sinal e as pessoas quando liga para a gente da caixa postal? Ele falou: Fernando, explicando tecnicamente, é uma área de sombra. É que o celular desceu até uma área onde a rede, o sinal da rede não alcança aquele celular para poder mandar os dados, para trocar dados de ida e de volta, por isso a informação não chega, a ligação não vai. É claro que hoje as telefonias móveis, melhoraram muito, mas isso me chamou muita atenção naquela época, porque ele falou: "Isso é uma região de sombra, e na região de sombra, aquele aparelho não é encontrado", né. Isso me fez lembrar de Salmos 91, verso 1, que diz assim: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente". Não é à toa que o salmista diz: "Descansa na sombra do Onipotente", porque nessa sombra você não pode ser encontrado. Não pode ser encontrado pelo seu inimigo, não pode ser encontrado pelos seus problemas, não pode ser encontrado pelas perturbações deste mundo ao nosso redor. Mas, Fernando, como é possível conseguirmos escapar de alguma coisa quando nós entramos em Deus, quando nós preferimos ir fundo em Deus? Haverá um lugar em Deus que nada poderá nos encontrar. Nada poderá encontrar a nossa vida, porque ali nesse lugar nós estaremos numa região de sombra, onde sinal nenhum poderá nos alcançar. Nada poderá chegar lá. E para que, Fernando, chegar a esse local de sombra? Para que chegar nesse lugar onde as coisas externas não irão nos alcançar? Esse lugar também chamado de secreto. Esse é o lugar que Deus convida todo ser humano para ir de vez em quando. Talvez nós não percebemos o chamado de Deus, mas constantemente Ele está nos chamando, nos convidando para descer até o secreto. Ir na área de sombra, a sombra do Onipotente, para que não sejamos alcançados por nada do mundo externo. E lá, na região de sombra, Deus se fazer conhecido da nossa alma. Deus saber dos nossos anseios, aquilo que muitas das vezes nós não sabemos, nós achamos que sabemos, mas cabe a nós descer lá, na área de sombra, aonde nada pode nos encontrar. Mas tem gente que não precisa descer para se livrar dos problemas, tem gente que precisa descer apenas para descansar, pois é essa a proposta do salmista Davi. Aquele que descansa, aquele que entra na sombra do Onipotente, ele estará descansando. Em meio a essa loucura, em meio a tanta coisa que a gente vive no dia a dia, nós não paramos para pensar que nós precisamos parar um pouco e descansar. Aliviar a nossa mente, aliviar a tensão, aliviar toda essa pressão que nós vivemos. E existe um Pai poderoso, Altíssimo, que está de braços estendidos falando: descansa na sombra do Onipotente. Desce a essa região de sombra, onde nada poderá te alcançar. E se você não quiser falar nada, se você não quiser se aprofundar em Deus, não tem problema. Pelo menos a sua alma encontrará descanso enquanto você estiver na sombra do Onipotente. Até o próximo vídeo.